Hoje nós vamos estudar as palavras can e can't e também as suas formas no passado, could e couldn't. No geral, dá para dizer que a palavra can é uma forma de se falar os verbos poder ou conseguir em inglês. Aqui nós temos um exemplo. They can dance. They can dance. Que significa eles conseguem dançar. Então aí, como vocês podem ver, o can significa conseguir. Nesse caso, conseguem. E agora nós temos outro exemplo. He can't dance. He can't dance. Que significa ele não consegue dançar. Ele não consegue dançar. Então, acho que vocês já devem ter percebido que can é usado para frases afirmativas e can't é usado para frases negativas. Então, quando você quiser falar que alguém consegue ou pode fazer alguma coisa, você vai usar o can. E quando você quiser falar que alguém não consegue ou não pode fazer alguma coisa, você vai usar o can't. Muito bem, então nós temos agora a afirmativa, can, e a negativa, can't. Está faltando agora a interrogativa, ou seja, como nós vamos fazer as perguntas. E aqui nós temos um outro exemplo. Can you drive a car? Can you drive a car? Que significa, você consegue ou você pode dirigir um carro? Ou seja, para você fazer uma pergunta, basta você pegar o can, que antes estava na afirmativa no meio, e colocar no início da frase. Então, toda vez que você quiser fazer uma pergunta, você bota, é claro, a interrogação e coloca o can no início da frase. E agora nós vamos ver duas possíveis respostas para essa pergunta. Yes, I can't drive a car. Yes, I can't drive a car. Que significa, sim, eu consigo dirigir um carro. Sim, eu consigo dirigir um carro. Ou seja, estamos usando o can, então essa frase está na afirmativa. Yes, I can drive a car. Sim, eu consigo dirigir um carro. Em uma resposta negativa, no lugar do can, nós usamos o can't. Então nós temos aí I can't drive a car. I can't drive a car. Eu não consigo dirigir um carro. Eu não consigo dirigir um carro. Então, recapitulando, can para afirmativa, can't para negativa e can no começo da frase para perguntas, interrogativa. Agora, essas respostas, I can't drive a car, I can't drive a car, são muito longas. Então, se você quiser dar uma resposta mais curta, é possível sim, e é isso que nós vamos ver agora. Nós temos aqui uma pergunta sobre natação. Can you swim? Você pode nadar ou você consegue nadar? E as respostas curtas seriam Yes, I can. No, I can't. Yes, I can. Positivo. No, I can't. Negativo. E agora nós finalmente passamos para o could e o couldn't, que são as versões no passado do can e do can't. Então nós temos aqui could, que significa conseguia, conseguiria, podia ou poderia. E nós temos aqui o couldn't, que significa não conseguia, não conseguiria, não podia ou não poderia. E agora nós vamos ver alguns exemplos para ver como isso ficaria em uma situação real. Então nós temos aqui She could run fast when she was young. She could run fast when she was young. Que significa ela conseguia correr rápido quando ela era jovem. Então, could você vai usar na afirmativa. Ele seria o equivalente ao can, mas nesse caso, no passado. E aqui nós temos uma frase na negativa. Então, could, afirmativa, e como vocês estão vendo aqui, couldn't é para negativa. Então a frase diz, I couldn't understand the lecture today. I couldn't understand the lecture today. Eu não consegui entender a aula hoje.
Eu não consegui entender a aula hoje. Então, could, afirmativa, couldn't, negativa. E para se fazer perguntas, é aquele mesmo esquema. Você pega a palavra e coloca ela na frente da frase. Então, aqui nós temos o could na frente da frase. Could you help me, please? Could you help me, please? Que significa, você poderia me ajudar, por favor? Você poderia me ajudar, por favor? Então, recapitulando, could, afirmativo, couldn't, negativo, e se você colocar o could na frente da frase, a frase vira uma pergunta. Agora, essa última frase, você também poderia fazer ela usando o can. Can you help me, please? Can you help me, please? Você pode me ajudar, por favor? Você pode me ajudar, por favor? Agora, qual seria a diferença entre usar could e usar can't nesse contexto? O could seria equivalente à palavra poderia, ou seja, seria uma forma de se fazer essa pergunta sendo mais educada. E o can seria equivalente à palavra pode. Então, seria uma forma mais direta e mais informal de se fazer essa pergunta. Então, por hoje é só e eu vejo vocês na próxima aula.